Olá! Hoje eu vim trazer algo para vocês que transbordar, né? O que o Senhor tem trazido para mim, tratado em meu coração. Durante esses dias, não tem um tempo para cá, eu venho pedindo muito a direção do Senhor. Até quando eu montei esse canal também foi mais nisso, de eu não postar coisas aleatórias caso não seja o Senhor que tenha mandado. Tipo, eu queria ser direcionada realmente pelo o Senhor. Enfim. E nessas reflexões, esses dias eu tava assim questionando que eu queria ler uma parte da Bíblia, mas eu queria ser direcionada pelo Senhor, de tipo, ler um livro, depois o Senhor direcionar eu ler outro, e enfim, crescendo juntamente com ele. E, enfim, até que teve um momento que o Senhor, tipo, me questionou de ser mais madura. Aí disso de ser madura, eu fiquei assim refletindo como é ser uma pessoa madura. Ultimamente tenho ouvido muito isso, a questão de amadurecer, de crescer. Aí, quando é a criança, geralmente o alimento é feito pelos pais, a criança já pega ali já pronto. O bebezinho é o mingau, só vai ali e toma, enfim. Mas quando a gente fica adulto, que já tem uma certa responsabilidade, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a feira, preparar, fazer aquela comida toda. Assim é também no espiritual. Então a gente tem que buscar. Toda a instrução já está aqui na palavra, na Bíblia, já está tudo aqui já. Então, então a gente é só ir buscar, ler. Aí, beleza, mas só que eu tava esses dias, nossa Senhor, eu quero ser direcionado no Senhor em tudo. Em tudo eu não quero viver uma fé fingida. Não sei se esse também seja o desejo de vocês. Se for, amém, glória a Deus. Aí, nisso daí de querer ser direcionado a todo momento, entendeu? De não ter. De se posicionar como uma adulta, né? Eu ficava nisso até que o Senhor falou que eu deveria agir agora como adulta. Eu disse, agora pronto. E eu tô agindo como adulta, não. Eu só quero ser direcionada pelo Senhor. E, enfim, aí eu fiquei assim refletindo sobre como é que ser uma pessoa adulta, como é ser adulta, em relação a tudo, principalmente espiritualmente, enfim, tudo. Como é ser uma adulta. Aí comecei a refletir no Senhor, a refletir, ficar pensando o que uma pessoa adulta faz, o que uma criança faz, e que o Senhor quer que espiritualmente eu seja adulta. Beleza. Aí, aí eu fiquei refletindo, né? Teve um momento que o Senhor começou a criar uma historinha assim na minha cabeça, eu criando também, perguntando ao Senhor sobre a questão do cavalo. Que, que o dono do cavalo ele queria muito que o cavalo ele fosse obediente assim e não precisasse usar cabresto, usar essas coisas, para que toda hora ele tenha que estar ali guiando. Assim também é o Senhor, e o Senhor ele não quer que a gente seja que nem um cavalo ou que nem uma mula. Isso está até na palavra mesmo. Eu fui encontrar depois de todo esse questionamento com o Senhor. Aí foi o momento que eu disse, então tá certo, eu vou me sentar e eu vou pesquisar, e eu vou buscar. Beleza, eu me sentei, comecei a pesquisar, deixa eu pesquisar a questão dos cavalos, como é o cabestro, como é a questão dos cabestros, como é isso, para que serve isso aí, as rédeas. Aí comecei a pesquisar e fazer analogia com questão com a Bíblia, com o Senhor, como conciliar. E nisso dessa busca, eu encontrei que tá no Salmo 32, uma parte que o Senhor ele fala que a gente não seja como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento, mas precisa de freio e cabresto, porque senão lhe obedecer. Eita, pesou o clima, porque muitas das vezes a gente age assim, que nem um cavalo mesmo, porque se não for o Senhor para estar ali, o dono do cavalo para estar ali guiando com o cabresto, com as rédeas, ia fazer tudo errado, digamos assim.
porque não tem um entendimento. Não, não tem muito entendimento. Por mais que o cavalo seja manso ou obedece ali, mas vai ter momento assim que o cavalo vai agir por impulso, entendeu? Por isso que muitas vezes tem que ter ali a rédea ali para segurar. Aí eu comecei a pesquisar o que serve cada um aqui das rédeas e comecei a escrever, botando em base com a nossa vida. O cabresto, né? Quais são os principais equipamentos de um cavalo? Que é o cabresto, que ele serve para conduzir o cavalo quando ele está sendo levado de um lugar para o outro. Isso também dá para botar em nossa vida, representa como se fosse a direção do Senhor mais de perto, o Senhor mais pertinho, orientando. É assim, Leninha, é assim, nos direcionando. E as rédeas, digamos que poderia ser, ela serve para controlar o ritmo do cavalo, a maneira que tem que ir mais devagar, mais aí para ir controlando, para o cavalo não sair, digamos, desembestado. Na nossa vida, ele representa a palavra de Deus, que é o Espírito e o Espírito, que nos mostra quando devemos parar, respirar, mudar a direção ou seguir em frente. Dando um exemplo mais ou menos assim, a questão de digamos que Paulo ele estava segurando as rédeas de Timóteo, naquele momento que Paulo começa a orientar ele, orientar ele que muitas pessoas podem, mas ele não. Você não. Dando essa orientação a Timóteo. Então, isso é, digamos que fosse uma rédea. Ali é a orientação, a palavra mesmo é a orientação do Senhor para conosco ali. Aqui é a palavra. Já entra como se fosse rédea para a nossa vida. E o freio, que o cavalo tem a questão do freio, que parece que fica na boca, alguma coisa assim. Ele ajuda para controlar o cavalo. Quando ele quer agir por impulso, o freio é mais para quando o cavalo quer agir por impulso, fazer a vontade dele e assim vai. Que aí já entra, dá para entrar aqui a história de Samuel. No momento que Natan chama a atenção, Samuel não, que Natan chama a atenção de Davi. No momento que aconteceu que ele acabou ficando com a mulher de um dos soldados dele, né, dos empregados dele, e acabou que forjando algo e acabou que o morreu. Acabou que o empregado dele morreu, enfim, ele ficou com a mulher. E foi levando a vida naturalmente, até que chegou o momento que o Senhor usou Natan, e Natan foi lá e, digamos, deu uma parada ali para Samuel acordar para a vida, né? Deu um exemplo a Davi, quer dizer. Eu tô atrapalhando aqui, mas é Davi, tô falando de Natan e Davi. Deu um exemplo assim para Davi, aí Davi, não, esse aí merece morrer, até o momento que Natan chega e fala que esse cara era ele. Aí foi um momento que, digamos que uma parada, assim, um choque de realidade para Davi. E muitas vezes você usa isso para nossa vida, aquele choque de realidade. E as esporas? As esporas do cavalo é aquele negócio que fica ali no pé do dono, né? E quando vai andando, aí querendo não dar aquela, tipo, uma apertada no cavalo. Que ela serve como se fosse um toque para incentivar o cavalo quando ele tá lento ou quando ele fica na dúvida, assim, do caminho seguir, aí dá aquele toquezinho. Aí, isso assim na nossa vida é como se fosse representando assim alguns desafios, algumas coisas que a gente tá passando. Aí o Senhor usa alguém para nos exortar, para nos incentivar, para tirar do momento de acomodação mesmo. Isso dá um exemplo também de Mardoqueu, que é no momento que Mardoqueu ele chama a atenção de Esther. Que vou falar assim mais ou menos nas minhas palavras, né? Tá em Esther 4, do 3 ao 14. Que é o momento que Mardoqueu fala que ela não foi chamada apenas por causa da beleza dela, porque não sei o quê. E começa a relembrar ela e que ela tinha que se levantar, porque se ela não se levantasse, tomasse um posicionamento, o Senhor poderia usar qualquer outra pessoa. Entendeu? E eles iam conseguir salvar e ela ia perecer. Tipo isso. Dando uma exortação assim para incentivar e fazer algo. E muitas das vezes o Senhor faz isso. E o chicote de treinamento que os cavalos têm.
aquele chicote. Ele serve mais para reforçar tudo, todos os comandos. Ele serve mais para dar aquela. Bom, vai doer. O chicote geralmente dói mais um pouquinho, né? Do que todo o freio, do que o esporão, enfim, dói bem mais. Mas isso na nossa vida ele representa a disciplina do Senhor. Que é muitas vezes para o Senhor permite algumas situações para nos fazer crescer. E muitas vezes vai ser situação que vai ser bem dolorosa. E como fala aqui na palavra do Senhor, ele não queria. Ele até pede pra gente ser madura, assim, pra que a gente não seja que nem um cavalo, uma mula, que precisa disso tudo para poder obedecer. O Senhor, de fato, ele não queria isso. Mas muitas vezes, por nos conhecer e por nos amar, o Senhor usa esses meios para nos orientar e nos direcionar para o caminho dele. Mas ele quer que a gente siga ele por amar a ele e não por uma obrigação, porque tem que fazer, entendeu? Assim, dando um exemplo de um bom dono de um cavalo. O que é que ele faz? Ele não queria passar a vida dele inteira só levando o cavalo no cabeço. Porque se não for buscar lá o cavalo, trazendo o cabeço e puxando, o cavalo não vem. Um bom dono, ele quer muito. Quando ele chegar no portão, só chamar o nome do cavalo, dando exemplo como fosse eu, né? Leninha, o cavalo já sabe, já vem. Então, o Senhor muitas vezes quer assim conosco, sem precisar ser arrastado. Mas muitas vezes vai ter momentos que sim, o Senhor vai lá no cabeço, vamos andando aqui, vamos orientando, vamos dando uma orientação, assim, mais de perto. E assim, eu tô me fazendo uma oração. Assim, Deus, ele não quer que... O Senhor, ele quer que a gente seja filhos que siga por amor e não por obrigação. Mas porque ele nos conhece perfeitamente, sabe que haveria um momento que a gente ia precisar ser conduzido e também nos corrigir e também nos frear para nos proteger. Você sabia que a gente ia precisar de tudo isso. Mas isso não significa que é falta de liberdade o Senhor usar esses freios. Ele usa tudo isso que é para não nos perder. Porque ele nos conhece, mas ele queria muito que a gente fosse aqueles cavalos, que ser cavalos livres. Então, por isso que isso se chama muito para maturidade. Da gente saber tomar uma decisão, conhecer a vontade do Senhor mesmo, que é buscar a palavra dele mesmo, buscar entender qual é a vontade do Senhor. E não ficar naquilo de, ai, será que isso é pecado? Ah, será que é isso daqui? Ah, não sei o que, mas isso não é pecado. Mas você ter um entendimento aqui, ó, do que o Senhor fala. Mas eu amo tanto o Senhor que eu não vou fazer isso porque isso vai entristecer. E eu amo, eu quero agradá-lo. Ah, e não que a gente vou ter que fazer isso porque naquela obrigação, sabe? O Senhor, ele muitas vezes ele não quer que a gente haja como um cavalo, como uma mula, que a gente tenha um entendimento. E é isso, isso foi uma reflexão assim para mim. Eu queria partilhar, transbordar o que o Senhor trouxe para mim. Espero que tenha feito sentido para vocês. E se fez, comenta, curte, compartilha. Que eu até fiz uma reflexão aqui que ó, o que o Senhor ele quer é que a gente que a gente obedeça, não de maneira forçada, né? Mas por própria vontade, por escolha, obedeça o Senhor, porque o ama, sabe que ele vai nos conduzir, como fala bem na palavra dele aqui, 8, ele fala que a gente tem esse entendimento, né? Que ele fala que ele vai nos instruir, que ele vai nos guiar no caminho que devemos seguir, e que os olhos dele estão sobre nós. E que ele vai nos aconselhar. Então a gente ter esse entendimento e não ficar toda hora aqui no momento, e agora, Senhor, eu faço o que aqui? E ficar parado sem fazer nada, porque quer a todo momento que o Senhor fique dando comando, toda hora, toda hora. E vai ter momentos que o Senhor quer que a gente haja como adultos, faça nossos comandos, entende, sabe qual é a vontade dele, qual é o desejo dele,
E se for fazer algo, fazer porque ama ele de fato, porque quer agradá-lo. Entendeu? É isso que o Senhor quer, que a gente haja com mais maturidade, entendeu? Seja mais compromissado na palavra, não por uma maneira de obrigação. Vou ler a Bíblia porque tem que ler e não sei o quê. Não, mas ler porque eu quero conhecer mais do Senhor. E como o Senhor fala, Ele vai nos guiar, Ele vai nos instruir, Ele vai nos aconselhar. E é isso que eu quero passar para vocês, porque foi algo que o Senhor tocou em meu coração, que eu vinha assim relutando, mas de nos levar ao amadurecimento. E é isso, meus irmãos. Agradeço quem chegou até aqui. Quem chegou até aqui por saber que chegou, né? Curte, comenta e compartilhe. E se eu falei algo aqui que talvez fugiu da palavra, também aqui pode que, digamos, me orientar, como aqui tá um explorãozinho, né? Um toque, assim, um incentivo. Também serve, viu? Olha, meu irmão, você precisa melhorar nisso aqui, velho. Falei a Bíblia mesmo. Tô precisando mesmo. Mas, vai conhecer mais do Senhor. Então, vai dando esse estoque, né? Então, deixa livre. Muito obrigada. Tchauzinho.